Bom dia, na paz do Senhor. Hoje nós vamos comentar então 2 Samuel, capítulo 5, dos versículos 11 em diante, o capítulo 6 todo e 1 Crônicas 13 a 16. Obviamente que o texto é longo e não dá para nós entrarmos com muitos detalhes. Vamos lá então. Vamos entender por que é que tem essas duas passagens juntas, então, de 2 Samuel 5, dos versículos 11 em diante, capítulo 6 e 1 Crônicas 13 a 16. Em 2 Samuel 5 e o capítulo 6, é um resumo do que aconteceu ali no primeiro tempo, os primeiros atos do rei Davi. Em 1 Crônicas, dos capítulos 13 ao 16, é exatamente essa mesma passagem de 2 Samuel 5 e 6, mas contada de uma forma detalhada. Então, enquanto que aqui em 2 Samuel, capítulo... Vamos ver aqui no capítulo 5, olha só, 2 Samuel capítulo 5, quem está com a Bíblia, abre a Bíblia para acompanhar. Nós veremos ali nos versículos 11 e 12. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi. Esses dois versículos 11 e 12, ele vai virar lá em Crônicas, o capítulo 14 todo. Então, dois versículos em 2 Samuel 5 viram um capítulo em 1 Crônicas. Por isso que essas duas passagens estão juntas aqui na leitura em ordem cronológica. 1 Crônicas, os capítulos 13 ao 16, é uma explicação detalhada de 2 Samuel 5 e 6. Então, o cronista, ele quer contar para os judeus que voltaram do cativeiro lá em Crônicas, de uma forma detalhada sobre a questão do que é chamado, né? Eu não uso muitas palavras em hebraico no dia a dia, porque não vejo necessidade disso, mas tem gente que gosta, mas do que é chamado de Shekinah, que é a glória da presença de Deus no meio do povo, que é representada ali pela arca. Então, o cronista quer mostrar isso para os que estão voltando do exílio. Essa Shekinah, a importância, o cuidado, a reverência que se deve ter em manusear as coisas santas de Deus. E nós vamos ver nessa leitura que, na verdade, se não cuidarmos, o dia a dia e a rotina faz com que nós tratemos as coisas de Deus de uma forma comum, como se fosse qualquer coisa. A arca de Deus havia sido, para entender essa passagem de hoje, nós precisamos trazer um pouquinho da história, um pouquinho do que nós já lemos e já comentamos. A arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus lá naquela guerra, quando ainda os filhos de Eli estavam vivos. Então os filisteus tomaram a arca ali, levaram a arca para o meio do povo deles, tiveram ali tumores, tiveram ali uma série de doenças, praga mesmo, por estarem com a arca do Senhor. E aí eles resolvem então devolver a arca, colocam em cima de um carro de bois ali e mandam de volta. Essa arca vai parar então na casa de Abinadab. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 7. Eu dei uma pesquisada na internet mais por curiosidade e eu vi que muita gente defende que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Eu não consegui encontrar lógica para isso, na verdade, porque 1 Samuel 7, Samuel era vivo ainda, inclusive, ele estava ali no início do tempo dele como profeta. Depois de 1 Samuel 7, nós encontramos Saul sendo ungido rei por Samuel. Tem todo o reinado de Saul, que foi de 40 anos, e depois nós temos então 7 anos e meio de Davi como rei de Hebrom, para então ele decidir trazer a arca. Ou seja, a arca de Deus ficou na casa de Abinadab algo ali entre 50 anos e 62, 63 anos. Ou seja, a arca ficou na casa de Abinadab por muito tempo. Por muito tempo. E vamos ver então o que acontece nesse 2 Samuel capítulo 5 e capítulo 6. Davi sentiu então, viu que Deus era com ele e havia confirmado como rei de Israel, o povo unificado, as 12
tribos, está ali no capítulo 5 e no versículo 10. E Davi seria cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E aí Irão, né, então ele conta que Irão deu madeira e carpinteiros e pedreiros para edificar para Davi uma casa. Esses versículos 11 e 12, repetindo, eles viram um capítulo lá em Crônicas, capítulo 14. Então, Crônicas do 13 ao 16 é uma explicação detalhada dessa segunda parte do capítulo 5 de 2 Samuel e do capítulo 6, tá bom? Por isso que essas passagens estão juntas. E aí Davi, né, já não bastava ter 6 mulheres, 6 filhos que ele teve em Hebron, aí aqui ele vem e toma mais concubinas e mais mulheres e tem mais filhos, né, que essa é a fraqueza de Davi ali. Então Davi tem uma casa, recebe uma casa ali construída, uma casa de presente, que passa a ser ali então a casa do rei. Ele tem muitos filhos, ali em Jerusalém, que nós vemos aqui nesse finalzinho do capítulo 5. E aí no capítulo 6 de Samuel, Davi decide ir buscar a arca do Senhor, então, lá na casa de Abinadab. E esse é um dos primeiros feitos, é um dos primeiros atos de Davi como rei. Decide, então, ir buscar a arca. Quando nós vemos aqui em 2 Samuel 6, olha só. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com o povo para levarem a arca de Deus. Então nós imaginamos, lendo aqui, que um belo dia o rei acordou e falou, ó, eu quero a arca aqui em Jerusalém, eu quero a arca aqui comigo, ou, né, eu quero a Shekinah aqui comigo, eu quero a presença de Deus. E podemos até imaginar que foi algo intempestivo, afinal, ele era o rei. Só que quando nós vamos para Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13, que é a leitura de hoje, nós lemos o seguinte: então Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os chefes, e disse Davi, se vos parecer bem, vamos buscar a arca. Então não foi um desejo intempestivo, não foi uma ideia que ele acordou de manhã e teve, não. Ele teve a ideia, ele teve esse desejo, ele juntou os líderes, ele fez ali um conselho e pediu a opinião de todo mundo. E aí ele tomou então conselho, ele ouviu e todo mundo, aqui em Crônicas 13, nós vemos que todos aprovaram a ideia de trazer a arca para Jerusalém. Então eles pegam e vão buscar a arca. E aí começa o problema, porque nós lemos muito sobre Davi, falando que Davi consultou a Deus e Davi consultou o Senhor. Inclusive em 2 Samuel 5 teve uma guerra e ele consultou o Senhor e Deus que deu a estratégia de guerra para Davi. Mas aqui Davi não consultou o Senhor, consultou somente ao povo. Davi aqui simplesmente consultou o povo e foi. Então ele falhou nisso. O que acontece? Davi era da tribo de Judá. Ele não tinha a responsabilidade de saber de detalhes de manuseio da arca. E quando nós vamos lá para Êxodo 25, nós vemos que a arca poderia ou deveria ser transportada através de varas nos ombros dos levitas. O que isso significa? Significa que não podia encostar na arca, significa que a arca não podia ser transportada de qualquer jeito e nem por qualquer pessoa. Tinha que ser por levitas da família de Arão. Eles é que tinham que ser ali os transportadores das coisas santíssimas, que era o caso da arca. Então, Davi foi buscar a arca, mas ele não foi como deveria ir. Ele não preparou essa questão espiritual, esse cuidado. Ele foi muito mais imitando os filisteus, quando tentaram se livrar da arca, lá em 1 Samuel 6. Eles fizeram o quê? Fizeram festa. Então Davi foi buscar a arca com festa, com barulho, com movimento, mas aquilo que Deus queria, que era obediência à sua lei, eles não fizeram. Então o problema aqui de Davi, ele não consultou o Senhor e ele também não foi buscar a arca como deveria ser. Nós já vamos ver a diferença. Ele foi com festa, com movimento,
com barulho e não obedeceu à lei do Senhor. Veja, ele não tinha a responsabilidade direta de saber como manusear a arca. Isso se referia aos levitas. E quando a gente vê aqui que Davi tomou conselho com todos, todo o povo aprovou, inclusive os levitas estavam aqui. O versículo 2 fala assim: e os sacerdotes e os levitas chamem para que eles vão com a gente, se juntem com a gente. Então, tinha ali levita, tinha sacerdote, tinha tudo isso. E o que acontece? Eles vão lá na casa de Abinadab buscar. E aí o capítulo 6, né, nos mostra o que então, né? Teve duas tentativas ali, teve uma tentativa de trazer a arca e que não deu certo. Mesmo que não dê tempo de irmos aqui para Crônicas, os outros capítulos, o 14, 15 e 16, mas vamos entender, né, essa primeira tentativa, por que não deu certo. Eles pegaram a arca e colocaram em cima de um carro de bois. Erro. Êxodo 25 fala das varas em cima dos ombros do sacerdote, da família de Arão. Segunda coisa, quando a arca começou a ser levada ali pelo carro de bois, Davi vinha ali com o povo, cantando, dançando e se jubilando, né, com alegria por estarem conduzindo a arca do Senhor de volta para Jerusalém. E aí, o que acontece? Não era assim que era para ser transportado. Vamos lá para quando a gente compara então a primeira tentativa com a segunda, isso é gritante. Na segunda tentativa, que é a que dá certo de levar a arca para Jerusalém, nós vemos, está escrito assim no texto, e eles iam diante do Senhor, adorando e oferecendo sacrifícios. E é assim que é para ser. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos é para o Senhor. E a nossa atitude, o nosso comportamento, a intenção do nosso coração é de adorar a Deus, é de obedecer a Deus e não simplesmente nos alegrarmos como aconteceu na primeira tentativa. Como eu já disse, tem gente, né, e eu até procurei entender, dei uma pesquisada aí na internet, mas eu não encontrei. Tem gente que fala que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas isso eu não consegui encontrar respaldo na Bíblia. Porque lá em 1 Samuel 7, quando a arca chega na casa de Abinadab, nós temos depois disso ainda os 40 anos do reinado de Saul. Saul nem tinha sido ungido rei ainda em 1 Samuel 7. 40 anos do reinado de Saul e mais os 7 anos e meio do reinado de Davi em Hebrom. E só depois que ele decide levar a arca. Então a arca deve ter ficado na casa de Abinadab entre 50 e 62 anos. Alguma coisa entre isso. E não 20 anos, como eu vejo muita gente falando. E o que acontece então? Se vocês encontrarem entre 1 Samuel 7 e 2 Samuel 6, a arca saindo da casa de Abinadab, indo para outro lugar e depois voltando para a casa de Abinadab, porque seria a única justificativa para dizer que ficou 20 anos, vocês me mandam, por favor, as referências que eu vou precisar ler e entender. No meu entendimento, a arca ficou aí mais de 50 anos. Então, o que acontece, gente? A arca fica na casa da pessoa 50 anos. Nós não encontramos na Bíblia dizendo que Deus abençoou a casa de Abinadab. Não tem essa informação. É como que a arca simplesmente ficou ali. A arca era para ser levada pelos levitas, isso, e não em cima de carro de boi. É em cima dos ombros pelas varas, né? Então tinham ali varas feitas especificamente para transportar a arca. E foi ignorado. E é isso que eu estou chamando a atenção. A arca ficou na casa de Abinadab por mais de 50 anos. E em nenhum momento eles se atentaram de como essa arca deveria ser transportada, deveria ser movimentada. Uzá, que ele morre aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, ele era da família de Abinadab, ele era um dos filhos ali dele. A arca ficou mais de 50 anos lá. Ele ficou vendo essa arca, ficou ali, né, de certa forma convivendo, e aqui na hora de transportar, ele teve ali o privilégio de estar junto, certamente por honra que o rei deu para ele, por a arca ter ficado tanto tempo na casa do pai dele, mas ele não se atentou de obedecer, ele tinha como que entrado no piloto automático ali em relação à arca, e não falou para o rei, olha,
A arca não pode ser transportada assim. A arca precisa ser transportada por varas em cima dos ombros dos sacerdotes. Ele não se atentou. Eu imagino que assim, ou ele tinha se acostumado de tal forma com as coisas santas e transportou a arca como qualquer coisa. Ou ele falou assim, já que o rei está querendo levar a arca, então a responsabilidade de ver como é que deve ser o transporte é do rei. E também não falou nada. Ou seja, ou ele não havia se atentado para a coisa santíssima, para a arca do Senhor, ou ele havia se acostumado e simplesmente ignorado, entrado ali no piloto automático ou com a mente cauterizado, não, ou ignorava a palavra do Senhor, a lei, Êxodo 25 falando sobre isso. Exatamente, Camila, o sobrenatural se tornou natural, se tornou comum, e é esse cuidado que nós temos que ter. Ou ele simplesmente deixou para Davi, ou seja, omitiu, o que também é pecado. Então foram muitas coisas ali da parte de usar. Então no primeiro momento, nós lemos 2 Samuel 6, poxa vida, Deus foi injusto com usar, ele encostou e daí morreu? Como assim? Mas teve uma justificativa, teve uma história de vida ali de mais de 50 anos convivendo com a arca, no mesmo lugar da arca. Então teve, essa de tornar natural, de tornar, não é nem natural, mas de tornar comum algo que era santo. Trazendo para nós, nós também fazemos isso. Sabe com o quê? Nós não temos a arca do Senhor hoje. Nós somos como que a arca, porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós temos algo que nós tornamos comum. Isso aqui. A palavra do Senhor. Quantas vezes que nós não abrimos a Bíblia e simplesmente lemos como se fosse um livro qualquer? Quantas vezes que nós pegamos a Bíblia querendo encontrar uma solução ali, simples, fácil e rápida, um quentinho pro coração, um aconchego, e nós não tratamos isso aqui com a palavra de Deus, coisa santa. Se nós realmente tivermos consciência todo o tempo de que a palavra de Deus é a palavra de Deus, palavra santa, nós, antes de abrirmos para ler, nós vamos fazer uma oração, nem que seja de mente. Senhor, é a tua palavra, fala comigo. A Bíblia é o único livro, e eu sei que isso é muito comum, a gente fala muito sobre isso, mas nós devemos realmente refletir sobre isso. A palavra de Deus é o único livro que nós lemos com o privilégio de ter o escritor do nosso lado, com a gente. Mas será que nós não estamos tornando isso comum? Virou comum termos a Bíblia em cima da mesa, aberta ali, muitas vezes no Salmo 91, e achamos que simplesmente por ter a Bíblia em cima da mesa estamos sendo abençoados. Cuidado, vamos ter esse cuidado para não fazer como Uzá fez, de deixar a arca ser algo comum. Não fazer com que a palavra de Deus seja algo comum, um livro comum. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E deve ser tratada assim, como a palavra de Deus. Se Deus é santo, 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 3 vezes, a palavra de Deus também é. Porque é a palavra dele, é ele falando com a gente, mas ao invés de falar com a voz, como Moisés ouvia, como Eva ouvia Deus falando, Deus conversando, nós temos a palavra escrita. E deve ser tratada de forma diferente, sim, não como mais um livro. Temos que ter esse cuidado de não tornar a palavra de Deus algo comum. Devemos ter familiaridade, sim, e intimidade com a palavra de Deus. E nós temos essa familiaridade e essa intimidade lendo a palavra de Deus todos os dias. Vivendo a palavra de Deus. Isso é intimidade, mas nós não podemos fazer com que ela se torne comum, como se fosse qualquer outro livro. E do fundo do meu coração, esse é o meu desejo maior. Que nós possamos viver a palavra de Deus e entender que ela é santa e que ela é útil para tudo. Romanos 15:4. Toda a palavra escrita é útil para renovar a nossa esperança. Nós vimos na primeira parte do livro de Crônicas as genealogias.
que por trás de um nome que está ali, tem uma história de vida. E uma história de vida que pode mostrar o agir de Deus, a concretização do plano de Deus na nossa vida, ou o negar de Deus, o negar a presença de Deus, o negar o plano de Deus. Por trás de um nome. Tem um nome ali e que podemos falar por muito tempo, que tem uma história por trás. A palavra de Deus é isso. Ela é santa e nós não podemos relativizar, nós não podemos mudar, nós não podemos alterar e nós não podemos torná-la comum. Ela não é só mais um livro. Aqui atrás de mim tem muitos livros. Na última contagem aí que meu marido fez, agora há pouco tempo, aí 2 meses atrás, aí 3 meses talvez, deu quase 1.300 livros. Nesses 1.300 livros, eu não posso pegar a palavra de Deus e colocar como se fosse igual. Eu não posso ler um livro e achar que ele tem mais para me ensinar do que a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia muito quando eu vi que eu estava lendo mais livros do que a própria Bíblia. Então, eu, em primeiro lugar, tentei equilibrar o tanto que eu leio a Bíblia, o tanto que eu leio outro livro. E depois, graças a Deus, a Bíblia entrou e fez morada, e hoje eu leio muito mais a Bíblia do que qualquer outro livro. Continuo lendo muitos livros, mas a Bíblia está acima. A palavra de Deus é o manual do Criador para nós. Ela precisa ter esse espaço, ter esse valor. Ela é mais importante do que qualquer outra coisa. O ano passado eu li muito. Eu não estou lembrando agora quantos livros. Esqueci. Esqueci mesmo. Quantos livros eu li ano passado. Li muitos livros, mas eu li muito mais a Bíblia. E é esse cuidado que nós temos que ter, de não fazer como Uzá fez, de relativizar, de tornar comum algo que é santo. O santo de Deus é olha só, quando a gente lê na Bíblia, principalmente lá em Isaías, né? Deus é santo, santo, santo. A palavra em hebraico para santo, quando se refere a Deus, é no sentido de perfeito. Deus é santo, perfeito. Então, a palavra santo para Deus em hebraico é de perfeito. Então, Deus é santo, Deus é perfeito, perfeito, perfeito. O santo, quando se refere ao povo de Deus, quando se refere a nós, a palavra em hebraico é diferente, ou a palavra em grego é diferente. Significa separado. Então, nós somos separados para Deus, nós não somos perfeitos ainda. A santidade, no sentido de perfeição para nós, é só no céu. Então, se Deus é santo, a sua palavra é santa, a sua palavra é perfeita. Nós não podemos colocar junto. Tudo que se refere a nós com Deus deve ser separado. Então, a palavra de Deus deve ser um livro que nós precisamos entender e viver isso, que a palavra de Deus é perfeita. E para nós a palavra de Deus deve ter um espaço separado, sim. E nós devemos ler de forma separada, sim, porque é a palavra de Deus. Comentei um pouco sobre 2 Samuel 6 e 1 Crônicas de 13 em diante, mas se ficar só isso, de que Uzá fez com que a arca se tornasse algo comum, e que nós precisamos aprender isso, que a palavra de Deus não pode ser tornada comum, ela precisa ser tratada diferente, vivida diferente, lida diferente. Não é só um livro, não é um livro comum. É um livro que é a palavra de Deus. É Deus falando com a gente. Estou aqui só pegando a minha anotação, porque eu esqueci quantos livros que eu li ano passado, e eu fiquei com essa curiosidade. Amém? Vamos ler a Bíblia como realmente sendo a palavra de Deus, e vamos dar essa atenção diferenciada e vamos dar o devido valor para a palavra de Deus. Então, em 2 Samuel 6, nós lemos a primeira tentativa de Davi levando a arca, não deu certo, Uzá morreu ali, Davi ficou triste e a arca então fica na casa de Obed-edom. Olha só, ficou mais de 50 anos na casa de Abinadab, não tem passagem dizendo que Deus abençoou sobremaneira Abinadab, não. Agora aqui, a arca fica na casa de Obed-edom 3 meses, 90 dias. E olha o que a palavra fala, que Deus abençoou muito a casa de
Obed-Edom. Está lá no versículo 11 de 2 Samuel 6. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, geteu 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-Edom e toda a sua casa. E aí Davi foi avisado. A casa de Obed-Edom está sendo muito abençoada. Davi não ficou com inveja, de forma nenhuma. Mas ele disse, está na hora de buscar. Eu quero Shekinah aqui em Jerusalém. Eu quero a presença de Deus aqui na capital de Israel. E aí ele se prepara. E dessa vez ele se prepara da forma certa. E eles vão então buscar a arca. E olha só. O versículo 13 fala assim, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. É a diferença da segunda tentativa para a primeira. Aqui sacrificava, oferecia sacrifícios a Deus e ia cantando, dançando como antes. Mas antes era uma festa pública, era algo público, como os filisteus. Aqui na segunda tentativa era diante do Senhor. Era diferente. A intenção do coração já tinha mudado. A intenção do coração de Davi já tinha mudado. E assim eles foram para Jerusalém e chegaram ali, teve uma grande festa. E Davi abençoou o povo e deu ali pedaço de carne, e não é só um pedaço. A Bíblia fala aqui que deu um bom pedaço de carne. Está aqui no versículo 19 de 2 Samuel 6. Um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho, para que todos se alegrassem e comessem. E Davi fez algo que Jesus fez também. Não adianta só nós alimentarmos a alma do povo, nós precisamos também dar o pão. Jesus pregou, Jesus ensinou o seu evangelho, mas ele também alimentava o povo ali com os pães, com os peixes, e várias vezes ali que nós vimos isso acontecendo. E nós, como servos de Deus, temos que ter esse cuidado. É alimentar a alma, em primeiro lugar, e depois alimentar o corpo. Precisamos ter esse cuidado, principalmente quem está na liderança dos trabalhos e na liderança das coisas. E aí aconteceu algo que, embora, como eu disse, em 1 Crônicas do 13 ao 16, são 4 capítulos que explicam de forma detalhada a segunda parte de 2 Samuel 5 e mais o capítulo 6, então lá explica e dá muitos detalhes, mas tem uma parte, um detalhe que 1 Crônicas não dá, que é sobre Mical. Aí sobre isso nós vemos aqui em 2 Samuel. Mical ali ficou espiando, ela não foi junto buscar a arca, ela ficou ali na casa do rei, ficou espiando pela janela. E Mical criticou o rei, ironizou, falando, que vergonha o rei aí pulando e dançando diante de todo mundo. Ela criticou. E aí Deus a castigou, fechou a madre, ela não teve filhos. E olha a diferença. Davi continuou adorando e servindo a Deus por mais 31 anos. Depois daqui, por mais 32 anos. Mical permaneceu sozinha até o fim da sua vida, ali sozinha no sentido de não ter filhos. Permaneceu sozinha ali na sua frieza espiritual. Ao invés dela se regozijar que a arca tinha voltado para Jerusalém, e até, de certa forma, como esposa, ficar orgulhosa porque foi o seu marido que teve essa iniciativa, não, ela foi e criticou. Então ela ainda estava ali com o coração como o pai dela, tanto que ela é identificada como Mical, filha de Saul, até por conta do seu coração, nesse momento mais parecida com o pai do que sendo influenciada pela adoração do seu marido, que era o rei. Esse cuidado. Davi adorou a Deus e o povo seguiu fazendo o mesmo. E aí, para terminar, não vai dar para entrarmos aqui nos detalhes de Crônicas. Se tiver dúvida de Crônicas 14, 15 e 16, que é a explicação detalhada de 2 Samuel 6, manda a pergunta, que aí no comentário de amanhã, que é um pouquinho mais curto, que amanhã nós vamos comentar alguns salmos, eu consigo responder as perguntas de hoje, tá bom? E aí nesse finalzinho, que Davi adorou a Deus juntamente com o povo, algumas perguntas. Nós estamos adorando a Deus?
Ou estamos adorando a Deus na nossa identidade, do jeito que o nosso coração quer? Ou nós estamos nos deixando influenciar pela crítica de alguém próximo a nós? Davi podia ter parado ali, por conta da crítica de Mical, mas ele continuou por toda a sua vida adorando a Deus do mesmo jeito. A nossa adoração está influenciando a outros para que adorem também a Deus? Ou a nossa adoração nós estamos usando, entre aspas, a justificativa de que a adoração é individual, é particular, e estamos nos fechando na nossa adoração? Ou estamos sendo como Davi, adorando a Deus em público, na nossa identidade, do jeito que Deus nos fez, na nossa personalidade, e isso está sendo inspiração para outras pessoas adorarem a Deus também? Vamos ficar com essa pergunta? E aí, por curiosidade, já que eu citei os livros no ano passado, eu peguei aqui, ano passado eu li 28 livros, mas eu li a Bíblia 5 vezes em um ano. Então, desde que eu vi essa necessidade, que eu estava lendo mais livros do que a Bíblia, eu fui mudando. E aí eu comecei a cuidar para que ficasse no mesmo padrão. E aí eu li num ano a mesma quantidade de livros, assim, número de páginas que eu tinha lido a Bíblia. Aí no ano seguinte eu comecei a ler mais a Bíblia. Esse ano certamente que eu não vou ler 5 vezes, né? O ano passado foi realmente, devido à pandemia, mais em casa, menos saídas, menos compromissos externos, menos agenda de pregação, enfim, menos aulas para dar, mais em casa, a gente leu mais a Bíblia. Eu quase não assisti televisão no passado, não assisti noticiário, enfim. Foi o uso do meu tempo aí. Não estou falando para ninguém fazer o mesmo, né? Eu sempre falo, eu tenho um chamado e assumi isso mesmo, né? O meu chamado. E dentro do meu chamado eu preciso ler mais, até para poder falar, para poder explicar e comparar aí as várias coisas. Mas, né, dar o devido lugar para a palavra de Deus, eu vivi isso. Eu lia muitos livros, muito mais do que esses 28. Não em quantidade de livros, mas em quantidade de páginas. Eu lia livros grandes, grossos, mas eu lia menos a Bíblia. E aí eu comecei a mudar isso. Eu entendi que a palavra de Deus deve ocupar um lugar especial, não só na nossa casa, em cima da mesa, em algum lugar de destaque, mas principalmente no nosso coração. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, leia depois essas duas passagens de 2 Samuel 5 e 6 e 1 Crônicas do 13 ao 16, dá uma comparadinha ali, e se surgir alguma dúvida ou alguma curiosidade, manda a pergunta que amanhã eu respondo. E amanhã, por curiosidade, também vou falar um pouquinho da distância que teve da casa de Abinadab até Jerusalém, o quanto que a arca teve que andar ali, ou quanto que os sacerdotes levaram a arca nos ombros depois da casa de Obed-Edom até Jerusalém. Isso mesmo, Camila, temos acesso à palavra de Deus, que possamos ler diariamente. Não sei quem acompanhou, eu acho que ainda está disponível nos meus stories, uma notícia de ontem que o governo da China proibiu, conseguiu bloquear e fechar todos os aplicativos da Bíblia na China, todos os sites que falam de Deus, todos os sites que falam da Bíblia, todos caíram, foram bloqueados pelo governo chinês e está proibido. Lá já tinha uma proibição de usar a Bíblia em papel de forma pública, então quem tem a Bíblia lá na China usa de forma clandestina, mantém escondida. Muitos não têm a Bíblia inteira, muitos têm só uma página, só uma folha e ficam trocando de família em família. Então não tem, lá não pode usar. Lá realmente é o Salmo 119 e o versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração. É preciso decorar a Bíblia lá para ter a Bíblia. E ainda podia-se usar aplicativo no celular, podia-se acessar sites, e desde agora, nesses últimos dias, o governo então proibiu. E os nossos irmãos chineses, os cristãos chineses, não podem mais ter acesso direto à palavra de Deus, somente de forma escondida, e se o governo descobrir, a pessoa vai presa. Nós aqui temos a Bíblia do jeito que nós quisermos, em site, em aplicativo, no celular, na televisão, em papel, como eu tenho aqui muitas. E nós estamos fazendo uso disso, nós estamos aproveitando desse privilégio que é ler a palavra de Deus. Então, vamos nos despertar para isso. Dá uma olhadinha ali nos stories, lá no site da Guia-me,
que está contando sobre isso, e tem outros sites falando sobre essa notícia do governo chinês. Eu particularmente chorei quando vi, porque eu amo a palavra de Deus. E eu não sei o que seria sem eu ter esse acesso que eu tenho hoje à palavra de Deus. Nesse exato momento, eu estou com 4 Bíblias em cima da minha mesa. 3 abertas, 2 aqui, mais uma aqui do lado que é uma grande, uma pequenininha aqui na frente. E se não pudesse ter tudo isso, o que seria? Então vamos valorizar hoje o acesso à palavra de Deus, a permissão de nós podermos abrir a Bíblia, seja no celular ou seja em papel e ler. Leia a palavra de Deus enquanto nós podemos ler. Amém? Tenha um excelente dia na presença de Deus. Lembre-se que Deus já fez a parte dele para o dia de hoje. Ele já renovou as suas misericórdias antes mesmo de nós abrirmos os nossos olhos. Então façamos a nossa parte, que é fazer o melhor para o Senhor. Amém? Deus abençoe. Obrigada pela companhia.